Fala, amigos da 4D TV, bem-vindos a mais uma entrevista para as eleições do Grêmio. A gente já conversou com o Paulo Calef, da Chapa 1, e hoje Odorico Roman, da Chapa 2. Sábado é a grande decisão, onde os torcedores gremistas vão ao pleito, né, vão votar pela internet ou no pátio e vão decidir o seu presidente para o próximo triênio. Odorico Roman, muito obrigado por estar aqui no 4D falando conosco e também com a torcida gremista. Obrigado, boa noite aos espectadores. É um prazer estar aqui falando e me comunicando com os associados e torcedores do Grêmio. Bom, a gente fala, né, que tem uma parte da torcida que conhece muito bem todo mundo, que trabalha no clube e tudo mais. Claro, o torcedor já te conhece, é velho conhecido gremista, foi vice-presidente de futebol, né, numa época muito gloriosa, recente do Grêmio, né, ali em 16, em 17. Mas para esse torcedor que talvez não se lembre tanto de ti ou que talvez nem conheça tanto a política, quem é o Odorico Roman? E por que tu quer ser presidente do Grêmio? O Odorico Roman é um torcedor do Grêmio, apaixonado desde pequeno. Sou sócio do Grêmio desde 82. Entrei na política do Grêmio em 2010 como conselheiro. Depois fui vice-presidente do presidente Fábio Koff. Fui, por 2 anos, fui vice-presidente do presidente Romildo na gestão 2015-2016. Posteriormente, fui vice-presidente de futebol em 2017. Nesse período, final de 16, final de 17, estive no futebol. Ganhamos a Copa do Brasil, depois de um longo período sem títulos. Ganhamos a Libertadores da América em 2017, um momento de muita alegria como torcedor, como dirigente. E tenho uma formação muito sólida em gestão. Sou economista, tenho pós-graduação em finanças, tenho mestrado em gestão empresarial, tenho longa e grande e profunda experiência de Grêmio. Trabalhei na área administrativa do Grêmio como vice-presidente, conheci o funcionamento do clube na parte administrativa, financeira. Depois fui para o futebol, conheço bem o Grêmio e me sinto preparado para comandar o Grêmio nesse triênio 2026-2028. Muito bem, Odorico. Caso seja eleito nesse sábado, o que o torcedor do Grêmio pode esperar deste Grêmio para o próximo triênio, né? Caso consiga a presidência. Qual vai ser a cara deste novo Grêmio? Mauriane, nós temos projetos muito sólidos e muito robustos, um programa que foi construído ao longo do tempo. Nós já começamos conversando com o Marcelo Marques, pegando algumas ideias dele. Também pegamos coisas que tínhamos da nossa experiência de Grêmio e fizemos um projeto para o Grêmio que é baseado em 3 pilares. O futebol, base profissional feminino, a torcida, que é fundamental, é a alma do Grêmio, e também agora a gestão da arena, que é uma coisa muito importante que aconteceu na história do Grêmio. Então, cada área dessas tem seus projetos. Temos para a base um projeto de revisar todos os procedimentos da base, as metodologias, os equipamentos que existem para treinamento. Para o futebol profissional, temos também a intenção de reformular o departamento de futebol, tudo com o intuito de fazer um time forte, competitivo. Vamos ter uma nova análise de dados, umas novas sistemáticas de análise de dados dentro do futebol do Grêmio. Temos um projeto para reformular o CT Luiz Carvalho, agregando alojamentos para os jogadores, melhorando a parte de fisiologia, de fisioterapia, enfim, a área médica, a área de preparação física. Para o futebol feminino, nós queremos também fazer investimentos e melhorar a infraestrutura das meninas lá, para elas poderem competir em melhores condições dentro do cenário nacional. Queremos ser um dos principais clubes brasileiros no futebol feminino até o final de 2018. Para a torcida também temos projetos importantes, projetos já... Mesmo não estando na gestão do Grêmio, já conseguimos, através de um vice-presidente nosso, uma articulação feita, conseguiu verba para fazer a alça de saída do E2, que é um problema muito sério no final dos jogos. Isso foi junto com a deputada Anne Ortiz. Estamos trabalhando também para ver se conseguimos fazer uma alça de chegada na arena, que vai melhorar muito o fluxo de veículos em dias de jogos. E na arena, nós temos vários projetos para a Arena. Nós entendemos que a Arena é um equipamento que pode trazer para o Grêmio muitos recursos, e para isso nós vamos trazer um CEO, que é o Alexandre Leitão, especializado em gestão de clube de futebol. Temos uma ideia de transformar a Arena numa Smart Arena. Nós queremos vender os naming rights da Arena, que também é uma receita importante. Queremos fazer esse sistema de
de venda de camarotes, que a receita não era do Grêmio, passa a ser do Grêmio, também é uma receita importante. A renda de jogos, enfim. A nossa estimativa é que a Arena possa dar mais de 100 milhões por ano de receita para o Grêmio, uma receita muito importante. Também temos o propósito de reunir um grupo de cônsules experientes para encontrarmos uma solução para o pessoal que vem do interior, que viaja e às vezes não tem um local seguro e próximo à arena para estacionar. Vamos ver se conseguimos equacionar isso também. Então, é um conjunto de projetos, para o Cristal também temos. Nós temos a ideia de buscar também autossuficiência em alguns esportes olímpicos, e o Grêmio possa estimular também essas modalidades. Então, nós temos uma gama de projetos importantes, de planos para o Grêmio, e verdadeiramente nós vamos revolucionar a gestão do Grêmio. Certo. Todos esses projetos são super importantes, né? Hoje o torcedor se importa com tudo. Mas falando da principal pauta, que é o futebol profissional masculino, é muito difícil hoje em dia os clubes aqui do Sul competirem, né, com grandes times aí que tem no país. Com entrada de SAF, de dinheiro, hoje a gente vê, né, uma final de Libertadores só de times brasileiros. Como que o Grêmio pode fazer para retomar o caminho dessas grandes conquistas, sendo que hoje tem que competir com times milionários, né? Flamengo, Palmeiras, como que faz para competir com esses grandes orçamentos no futebol? Mauriane, a gente não vai conseguir competir se a gente não equacionar a questão financeira do Grêmio. E nós temos um plano para isso. Por quê? Para fazer futebol forte como nós queremos, o clube tem que ter equilíbrio financeiro. Então nós temos um projeto de atacar essas duas frentes imediatamente, reforçar o time para imediatamente em 2016 já ter um time competitivo, e ao mesmo tempo nós queremos equacionar o endividamento do Grêmio e buscar uma solução para que o fluxo de caixa do Grêmio fique um fluxo de caixa compatível com o tamanho do Grêmio. É assim que nós vamos enfrentar, contratando alguns jogadores para reforçar o time, para o time ficar um time muito forte, e ao mesmo tempo equacionar essa questão financeira, que é muito importante. O Grêmio precisa, com as suas receitas, que é venda de jogadores, receita de TV, quadro social, as receitas que agora virão da Arena, e mais os patrocínios, fazer frente a esses clubes, e nós vamos conseguir fazer frente, sim. Certo. Falou sobre o time, né? O elenco. É claro que é difícil ainda falar de jogadores, até mesmo de um treinador, porque o Mano está no cargo e é um treinador que está na história do Grêmio, precisa ser respeitado. Tem uma ética, né? É difícil falar sobre isso. Mas falando do teu perfil de grupo para o próximo ano, ou se tem alguma contratação em mente, e esse perfil de treinador. Como é o Grêmio que tu gosta de ver jogar? Em campo, com os atletas, e à beira do gramado também com o treinador. Olha, eu gosto de um time que me agrada muito. Tem dois modelos diferentes, que é o modelo de 95, do campeão lá de 95 e os campeões que eu estava no futebol 16, 17. Um de mais força, mas com jogadores com muita qualidade também. E esse último período, as últimas vitórias com um time que tinha posse de bola, que envolvia o adversário, que não fazia diferença se o jogo era em casa ou fora de casa. E para isso, a gente precisa conversar com a comissão técnica. Nós sabemos o tipo de modelo de jogo que a comissão técnica atual gosta de praticar, adequar o perfil dos jogadores a esse modelo de jogo, mas principalmente, Mariana, eu acho que é possível formar um time que tenha condições de se impor fora de casa, dentro de casa, e o Grêmio ser competitivo, como foi já recentemente no período que eu estava no futebol. Certo. A gente vê o teu adversário, Paulo Calef, trazendo o nome de uma grande contratação, que é claro que pode mexer com os torcedores. Como que o senhor vê isso e se tem alguma grande contratação em mente? Claro, é muito difícil falar no momento, né? Até porque isso precisa de uma passagem de bastão, da atual gestão para a próxima, que pode vir ser a do senhor. Mas como pensa esse movimento do adversário e se o senhor pensa, de repente, em trazer uma grande contratação, seja para sanar uma questão de marketing ou um problema dentro de campo? O nosso propósito é formar um time forte, e um time forte se faz com jogadores importantes. Nós temos algumas conversas com jogadores importantes, mas me parece que isso de trazer um jogador midiático, que vai ser um investimento grandioso, não adianta trazer um jogador e jogar com Iturbe, com Vina, com Natan Pescador, que é o que essa pessoa que é o candidato da outra chapa fez no Grêmio com o Soares. Então, o modelo que nós entendemos é um modelo de um time forte, com jogadores que não tenha, que a corrente mais fraca que o elo mais fraco da corrente seja um elo forte ainda, que não ceda
e fique dependendo apenas de um jogador. Porque o Grêmio precisa mais do que isso. O Grêmio não precisa só de um jogador e um plano de benefícios que não se sustenta matematicamente. O Grêmio precisa de gestão, o Grêmio precisa de pessoas que entendem de gestão, que entendem de administração, que têm soluções para o endividamento do Grêmio e que vão buscar essa solução para justamente sobrar mais recursos para investir no futebol e termos time forte. Temos formação forte e temos futebol feminino forte. Muito bem. Falando, então, o senhor comentou sobre investimentos, né, sobre essa administração. Hoje, no Brasil, uma das principais pautas no futebol é a questão da SAF, né? Muitos clubes se tornaram SAF recentemente, alguns já estudam esse modelo. O que o senhor pensa sobre a SAF? Até porque tem na sua chapa, e o principal apoiador, né, para o torcedor é o Celso Rigo, que é um grande empresário, que sempre fez aportes financeiros no Grêmio, até mesmo na contratação do Soares, entre outros momentos. O que o senhor pensa da SAF e qual é o papel do Celso Rigo na sua chapa e na futura gestão? O Celso Rigo é um apoiador, um gremista muito dedicado ao Grêmio, muito fanático pelo Grêmio, que nunca se negou a ajudar o Grêmio. Faz mais de 30 anos que o Celso Rigo socorre o Grêmio em momentos de necessidade. Mas o nosso projeto é um projeto que quer liberar o Celso Rigo de ter que socorrer o Grêmio a todo momento. Nós queremos que o Grêmio tenha equilíbrio financeiro, nós queremos pagar as dívidas do Grêmio e que o Grêmio sobreviva com o seu orçamento, que não é pequeno. O orçamento do Grêmio no último ano foi em torno de 550 milhões. E com o que vai entrar agora de receita da Arena deve passar de 650 milhões. Então, nós queremos ter esse equilíbrio financeiro para reforçar o time, como eu falei. E o Celso Rigo é um apoiador, uma pessoa com larga experiência na área comercial, na área empresarial, com muitos contatos, que abre muitas portas, e ele vai ser uma pessoa que vai nos apoiar e vai ser um conselheiro também da nossa gestão, e com ele nós vamos, sem dúvida nenhuma, conseguir conduzir o Grêmio nesse caminho de vitórias que nós queremos. Então ele fica mais como um conselheiro, assim, uma pessoa para auxiliar, como auxiliou hoje, inclusive, né? Tem Grêmio e Cruzeiro. Na quarta-feira ele conseguiu, né, fazer essa liberação do Marlon, né, o lateral, junto com o Pedrinho BH, presidente do Grêmio, do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Então, a parte dele seria mais como esse conselheiro com essa expertise empresarial e não com esse aporte financeiro o tempo Exatamente. todo. Se for necessário, ele vai estar disponível para fazer aportes. Mas ele também vai ser um conselheiro, sim. E é um conselheiro de grande qualidade. E sobre SAF, o que o senhor pensa? Eu sou contra o Grêmio virar SAF. É por isso que nós estamos nessa campanha, queremos sanear o Grêmio financeiramente, para o Grêmio não precisar virar SAF. Nós entendemos que é um modelo que fere a tradição, que fere a cultura da torcida do Grêmio, que é uma torcida apaixonada, e esse modelo associativo é que fez a grandeza do Grêmio. E nós pensamos que precisamos manter esse modelo e podemos manter esse modelo. A gente mencionou, né, e aliás, nos outros debates anteriores, as outras eleições recentes, uma das principais pautas era a Arena, que hoje não se tem mais esse debate positivamente. A Arena oficialmente é do Grêmio, com a compra e doação do Marcelo Marques, hoje a Arena sendo administrada pelo Grêmio, mas o entorno ali do bairro, né, ainda tem muitos problemas, todo aquele imbróglio que tem de prefeitura, a construtora e tudo mais. Como a sua gestão, como Grêmio, vai conseguir auxiliar nesses problemas no entorno? Seja a questão de estrutura ali e seja no apoio àquela comunidade que, inclusive, agora, recentemente, ano passado, foi super lesada, né, pelas enchentes. Foi o último bairro de Porto Alegre a ser salvo, né, as últimas pessoas. Qual é o plano da tua gestão para revitalizar o Humaitá como um todo? Mauriane, do ponto de vista do que se chama de entorno da Arena, que seriam as obras de contrapartida pela construção da Arena, o Grêmio não tem responsabilidade, isso já está cristalizado. Mas eu penso que o Grêmio, como instituição, ele tem sim, ele tem o dever de buscar soluções, de conversar com as autoridades para melhorar a situação do bairro, melhorar a situação daquela população que ficou desassistida por muito tempo, até por questões que não dizem respeito a uma boa gestão pública. Foram talvez até questões causadas por rivalidade, se colocou empecilhos para que soluções fossem encaminhadas. Mas o Grêmio, como instituição, na minha gestão, vai trabalhar para nós melhorarmos a situação daquelas pessoas que moram no entorno da Arena. A gente fala, né? Claro, o Grêmio precisa de reforços para o próximo ano, para ser competitivo, tem várias competições, o ano que vem vai ter um calendário super novo, né, no futebol brasileiro, extenso, então vai precisar de um grupo super forte. Para isso, precisa também de estrutura, né? No CT, o CT Luiz Carvalho e
não só do Grêmio, de Inter, outros times aqui do sul do país acabaram ficando bastante atrás, né? De times novos ou de maior investimento. O Mirassol é um time novo que tem um CT muito grande, o CT do Red Bull Bragantino, do Palmeiras nem se fala. Qual é a sua visão desses outros CTs do país e o que pretende? Tem algum projeto de reforma, de melhoria, especificamente para o CT Luiz Carvalho? Nós temos um projeto de mudança na infraestrutura do CT Luiz Carvalho. Ele foi construído em 2012, 2013, quando a arena ficou pronta. E esse CT, ele não tem as características dos CTs mais modernos que existem no Brasil. E é para isso que nós temos esse projeto de modernização, que consta do afastamento dos dois campos de treinamento e no meio desses dois campos se puxar uma outra obra onde vai haver alojamento para os jogadores, vai haver novas áreas de convivência para a fisiologia, para a área médica, enfim, já citei de alguma forma isso, a área de preparação física, a academia, para o Grêmio ter uma estrutura que dê melhores condições de preparo dos jogadores. E esse é o nosso propósito, um projeto que está orçado entre 12 e 15 milhões de reais e nós pretendemos buscar parcerias para executar essa obra. Certo. E sobre a base, há algum olhar específico, um projeto específico para a base? É claro, o Grêmio foi um clube que na sua história sempre formou jogadores muito importantes. Nessa época que o senhor citou, teve vendas muito importantes, né? Do Cebolinha, do PP, revelou jogadores muito conhecidos até mundialmente, como é o caso do Ronaldinho, né? Então tem na sua base, a sua base de fato, né? A base do clube. Tem algum projeto específico para as categorias de base ou algum profissional que vai tratar especificamente dessa parte? Nós temos um corpo executivo que cuida da base, nós temos pessoas que cuidam do cristal e a base ela deve ser entendida como desde o cristal até o Eldorado do Sul, porque hoje os meninos são captados cada vez mais novos. Antigamente se buscava jogadores com 14, 15 anos, hoje em dia já existem contratações com meninos de 8 anos. Então a formação verdadeira, ela começa no cristal, com os meninos 6, 7, 8 anos em diante, e nós temos hoje no nosso time sub-17, 9 jogadores que começaram no cristal. Então a atenção à base, ela começa com uma maior atenção ao cristal, porque ali é que começa a se formar os jogadores. E nós queremos, como eu falei, Mauriane, fazer uma revisão da estrutura, das metodologias da base para ver o que pode ser melhorado, o que existe para ser melhorado e nós temos um propósito de ter 30% do nosso grupo principal oriundo da base. Certo. A gente falando de finanças, né, do Grêmio se sustentar e ser de alguma maneira saudável, a gente viu agora no meio do ano, com uma janela de transferências que foi muito boa, que deu uma grande melhoria para o Grêmio, um aumento, né, desses salários na folha salarial do Grêmio. Chegada de Arthur, de William, de grandes jogadores, deu essa inflada. Agora o Grêmio está batendo aí 20, 21 milhões de reais na sua folha salarial. O senhor tem algum número que pense de folha salarial para um próximo ano, de grupo? Como que vai ser o perfil dessas contratações, esses jogadores? Acha que esse número é muito alto para a situação do Grêmio? Como que pensa assim, em gerir a folha salarial do Grêmio? Eu penso que para o resultado de campo essa folha é alta. Com 23 milhões nós teríamos que ter resultados de campo melhor. Eu entendo que um valor em torno disso, 20 milhões, 18 milhões, é um valor que dá para formar um bom time, um time forte. E nós vamos trabalhar para tentar reduzir essa despesa num primeiro momento, porque, como eu falei, nós temos que equacionar a questão financeira sem descuidar do time, mas depois, no futuro, quando nós tivermos esse equilíbrio financeiro, a gente pode aumentar a folha gradativamente para buscar um time mais forte, de mais qualidade. Mas o nosso objetivo sempre é competir em igualdade de condições com os principais clubes do Brasil. Certo. Para a gente ir se encaminhando para o fim, depois para o senhor deixar também um pedido, né? A torcida, a gente sabe que os clubes associativos sempre tem essa questão dentro do conselho. Às vezes algumas brigas de poder, de ego, algumas questões. Até mesmo recentemente, quando Marcelo Marques desistiu 2 vezes da candidatura, em uma delas ele falou que esse ambiente interno de política seria uma coisa que teria afastado ele, né? Um líder que a torcida gostou bastante. O senhor tem algum planejamento para colocar uma paz dentro do conselho, para que todo mundo consiga trabalhar tranquilamente? Essas disputas de poder que são normais em período de eleição, mais ainda, né? Mariana, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei em grupo, sou uma pessoa que procura agregar, que procura resolver problemas e não criar problemas. E vencendo a eleição, nós vamos conversar. Quem tiver
disposto a ajudar o Grêmio, será muito bem-vindo. Nós vamos trabalhar nesse sentido. E a nossa gestão vai ser uma gestão que vai buscar o apoio de todos os gremistas. Nós temos o Marcelo Marques, foi uma pessoa que participou da Chapa 2, se elegeu pela Chapa 2, ele é da Chapa 2 e é uma pessoa que após a eleição nós vamos conversar, até porque ele merece o nosso agradecimento, o nosso carinho pela doação que ele fez da Arena, e nós queremos ouvi-lo também sobre a questão da gestão da Arena, o que ele pensa sobre isso. E quanto à eleição do dia 8, que é o próximo sábado, o meu pedido aos torcedores do Grêmio, aos associados do Grêmio, que comparem as propostas, odoricopresidente.com.br, estão as nossas propostas, os nossos projetos, o que pensamos para o Grêmio, de forma muito acessível, de leitura muito acessível. E sábado, vote na Chapa 2, que o voto na Chapa 2 é o voto campeão. Certo, Dorico. Para a gente retornar só mais uma coisa, o senhor mencionou na Chapa 2 que tinha o Marcelo Marques, tem o Celso Rico como apoiador, o Antônio Dutra Júnior, destes nomes que são políticos do clube. Como que vai ser a sua gestão? A gente já falou sobre o Celso Rigo, né? Mas os seus outros pares, né? Quem que vai compor a sua direção? E também se a direção técnica do departamento de futebol. Quem são esses nomes que vão gerir o futebol do Grêmio? Políticos e técnicos, contratações de fora. A nossa chapa ela é composta com pessoas que têm boa experiência no Grêmio, alguns com ótima experiência no Grêmio, temos também empresários. Nós temos o Antônio Dutra Júnior, que tu já citaste, o Fábio Rigo, que é um empresário, o Eduardo Schumacher, que é um advogado, o Gaúcho da Geral, que é um político que inclusive já ajudou, mesmo a gente não tendo concluído a gestão ainda, o Paulo Grings, que é um empresário muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, e por fim temos o Carlinhos Dressler, que é também um empresário muito bem sucedido e que tem esse conhecimento todo da área comercial, da área de como é que se organiza uma empresa, como é que se toca uma empresa com eficiência e com qualidade. E tu referiste a uma outra questão que da era? parte de dirigentes técnicos, executivos, para montar o departamento. A nossa estrutura de futebol, ela vai ter o vice-presidente de futebol, um diretor de futebol. Nós vamos ter na coordenação técnica o Filipão, que é uma pessoa de grande qualidade, de grande conhecimento, de grande liderança, que nós não vamos prescindir da presença dele no vestiário. Um técnico respeitado em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós vamos ter um gerente executivo, que já estamos conversando com ele. Vamos ter um head scout, que é uma pessoa que vai cuidar da análise de dados. Nós queremos fazer uma mudança significativa na análise de dados do Grêmio, no CDD do Grêmio, trazendo para dentro do Grêmio uma análise mais refinada de jogadores, para não errarmos tanto como foi os erros dessa última gestão. E também, obviamente, a comissão técnica, e é isso. Uma estrutura o mais enxuta possível, porque muita gente dentro do vestiário atrapalha mais do que ajuda. Certo, Dorico, muito obrigada pela entrevista, foi muito rica, muito esclarecedora, principalmente para esses torcedores que, como a gente comentou, né, talvez não tenham decidido o voto, precisam ouvir as propostas, ler o seu plano, né, de propostas. Uma boa sorte no próximo sábado, dia 8, e é isso. Se quiser deixar mais um recado para a torcida, pode deixar. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e, relembrando, sábado é Chapa 2, Odorico Presidente. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço à torcida gremista.